E aí, turma? Sou a professora Vanessa, vou dar aula de eletiva para vocês. E o nosso tema da eletiva nesse semestre é Libras, tá? Não é um curso de Libras, vocês não vão sair daqui falando a Libras, mas é um tema para conscientizar a necessidade dessa inclusão, das pessoas saberem o que é a Libras, das pessoas conhecerem e ter um mínimo de noção, ok? Então a gente começa falando de inclusão, tá? Qual que é o nosso papel nessa inclusão? A inclusão é o ato de incluir e ou acrescentar, ou seja, adicionar as coisas ou pessoas em grupos que antes não faziam parte. É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Então a gente precisa, tá? Qual que é o nosso papel? Isso a gente precisa entender, precisa participar de uma verdadeira inclusão? Precisamos, gente. Não é porque nós não temos contato, por exemplo, que tem a ver com a Libras, com os surdos, que nós não precisamos saber. E se um dia a gente encontra com um supermercado, por exemplo? É necessidade, é a empatia de se colocar no lugar do outro. Então, nós somos responsáveis por essa inclusão. Isso depende de nós. Olha essa imagem. Vê se vocês conseguem entender o que é a inclusão. Na primeira parte em cima, a girafa fala: minha cara vai sair fora da foto. E aí o jacaré fala: eu tenho uma ideia. Olha a real inclusão. Todo mundo deitou. Então todo mundo apareceu na foto. Isso tem que ser no nosso dia a dia. Ao falar em inclusão, estamos de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos e também com a Constituição Federal de 1988, que apresentam direitos que devem se estender a todas as pessoas, sem exceção. Vale dizer ainda que sociedades que apresentam alto índice de exclusão social enfrentam também inúmeros outros problemas, com o aumento da criminalidade e dos índices de pobreza. Então, isso é uma lei, tá? A inclusão é uma lei. E a falta dela acarreta vários outros problemas que nós temos que ter ciência disso. Agora vamos falar da deficiência auditiva, que é o que é voltado a Libras, ok? A deficiência auditiva é o nome usado para indicar perda de audição ou diminuição na capacidade de escutar os sons. Qualquer problema que ocorra em alguma das partes do ouvido pode levar a uma deficiência na audição. Surdo mudo, apague essa ideia. Gente, isso é muito importante. E por mais que hoje em dia tá tudo avançado, conhecimento, a gente escuta muito esse termo, surdo mudo. Olha, o surdo mudo, não sei o quê. Não, gente, o surdo, ele não é mudo, ele tem voz. Ele só não aprendeu a falar porque ele não ouviu. Como é que vocês aprenderam a falar? Nós aprendemos a falar ouvindo, certo? E o surdo não ouviu. Existem surdos que falam porque fazem um certo tratamento, que é bem longo esse tratamento, e conseguem falar. Mas o importante é vocês entenderem que o surdo tem voz. O surdo tem voz. Se você der um beliscão no surdo, ele vai dar um grito. Ele não vai falar o ai, mas você vai ver que sai o som da voz dele, da boca dele, certo? Então, vamos esquecer essa ideia. Não existe surdo mudo, ele é somente surdo. Deficiente auditivo, surdo ou surdo mudo. Segundo o FENES, a Federação Nacional dos Surdos, o surdo mudo é a mais antiga e incorreta denominação atribuída ao surdo, e infelizmente ainda utilizada em certas áreas e divulgadas no meio de comunicação. Então, gente, como eu disse anteriormente, não existe surdo e mudo, ele é surdo, ok? A mudez é outra deficiência. Para a comunidade surda, o deficiente auditivo é aquele que não participa da associação e não sabe Libras, a língua de sinais. O surdo é alfabetizado e tem a Libras como sua língua materna. Língua brasileira de sinais.
A Libras é a língua de sinais utilizada pelos surdos que vivem nos centros urbanos brasileiros, onde existem comunidades surdas. Além dela, existem registros de outra língua de sinais no Brasil, que é utilizada por índios na floresta amazônica. Então, gente, um detalhe, a língua de sinais, a Libras, é uma língua oficial. Quer dizer, é uma língua legítima, oficial do Brasil. Quem sabe a Libras e a língua portuguesa é bilíngue, porque sabe duas línguas. Ela é uma língua oficial, como a língua inglesa, por exemplo, ok? A Libras é a língua materna dos surdos brasileiros e, como tal, poderá ser aprendida por qualquer pessoa interessada pela comunicação com as comunidades surdas. Como língua, esta é composta por todos os componentes pertinentes às línguas orais, como gramática, semântica, pragmática, sintaxe e outros elementos, preenchendo assim os requisitos científicos para ser considerada instrumental linguístico de poder e de força. Possui todos os elementos classificatórios identificáveis de uma língua e demanda de prática para seu aprendizado como qualquer outra língua. Então, como eu disse, a Libras é uma língua oficial. Algumas pessoas formulam ideias erradas sobre a Libras. Essas ideias vão desde o pensamento que Libras é o português falado com as mãos, até o conceito que é apenas mímica, sendo um conjunto de gestos que representam a língua oral. Na verdade, a Libras, assim como as demais línguas de sinais, apresenta uma complexibilidade e expressividade, sendo capaz de expressar ideias sutis, complexas e abstratas. Os seus usuários podem discutir filosofia, literatura ou política, além de esportes, trabalho, moda e utilizá-la com função estética para fazer poesias, histórias, teatro, humor e outras coisas. Então, gente, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é que a Libras, ela não é o português sinalizado. Ao passar das aulas, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, ok? Daí, o alfabeto em Libras. A gente vai trabalhar muito com isso. Vamos lá, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, a gente vai trabalhar bastante com isso, certo, pessoal? A voz dos surdos são as mãos e os corpos que pensam, sonham e expressam. As línguas de sinais envolvem movimentos que podem parecer sem sentido para muitos, mas que significam a possibilidade de organizar as ideias, estruturar o pensamento e manifestar o significado da vida para os surdos. Pensar sobre a surdez requer penetrar no mundo dos surdos e ouvir as mãos, que com alguns movimentos nos dizem o que fazer para tornar possível o contato entre os mundos envolvidos. Requer conhecer a língua de sinais. Permita-se ouvir essas mãos, pois somente assim será possível mostrar ao surdo como eles podem ouvir o silêncio da palavra escrita. Gente, como eu falei, é muito importante saber e entender, conhecer e se aprofundar na Libras, na língua brasileira de sinais. Por empatia, por inclusão, seja qual for o motivo. Não esqueçam disso. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Tchau, galera. Até a próxima.